Em sua transmissão semanal pela internet, o presidente Lula admitiu dar cargos para o PP e o Republicanos e disse que o Centrão não existe. Disse ainda que vai escolher pessoalmente os postos que serão negociados. O presidente Lula afirmou nesta terça-feira que é normal ceder espaços no governo para ampliar a base no Congresso e mencionou o PP e Republicanos, partidos que negociam ingresso na estrutura do Executivo. Hoje, Lula conta com uma base frágil e insuficiente no Congresso. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização. Eu quero conversar com o PP. Eu quero conversar com os republicanos. Eu quero conversar com o PSD. Sabe, eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. Sabe? E é normal que se esses partidos quiserem apoiar a gente, eles queiram participar do governo e você tentar arrumar um lugar para colocar, para dar tranquilidade ao governo nas votações que nós precisamos para melhor aprimorar o funcionamento do Brasil. O presidente falou em terceira pessoa para explicar como pretende tocar as negociações e refutar o título de centrão ao grupo de partidos de centro e direita, que costuma se unir no legislativo para pressionar o governo. O Lula não conversa com o centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. O chefe do Executivo afirmou ainda que caberá a ele escolher quais pastas irá incluir na negociação para atrair novos partidos para a base do governo. Não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o ministério. Quem escolhe o ministério é o presidente da República. Quem indica o ministério é o presidente da República. Quem oferece o ministério é o presidente da República. E eu acho plenamente possível. Nós vamos discutir isso nesses próximos dias. Não estou preocupado, ainda não fiz nenhuma conversa com ninguém. Sobre seu estado de saúde, anunciou que pretende fazer uma cirurgia em outubro para reduzir as dores causadas por uma artrose no fêmur direito e que sente dores diariamente. Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. A artrose no quadril ou osteoartrose ocorre quando há o desgaste nas cartilagens que revestem a cabeça do fêmur e o acetábulo, parte da bacia que se liga ao fêmur. Esse desgaste normalmente está relacionado à idade ou ao esforço. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prestou depoimento à Polícia Federal em São Paulo a respeito da investigação sobre o episódio em que ele e seus familiares foram hostilizados no aeroporto de Roma. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prestou depoimento na tarde desta segunda-feira na Superintendência Regional da Polícia Federal, em São Paulo. Ele foi acompanhado de sua mulher, a advogada Viviane Darcy de Moraes, das filhas e do filho, que também foram ouvidos. O depoimento é parte das investigações sobre o episódio em que Moraes e seus familiares foram hostilizados por 3 brasileiros no aeroporto Fiumicino, em Roma. O ministro diz que seu filho chegou a ser agredido. Os depoimentos estão sendo tomados pelo delegado encarregado do caso, Hiroshi Sakaki, a partir de Brasília, por teleconferência. O superintendente em exercício da Polícia Federal em São Paulo, delegado Rodrigo Sanfurgo, acompanha. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços do trio investigado pelo ocorrido no aeroporto romano. No ocorrido do dia 14 de julho, o casal Roberto Mantovani Filho e Andréa Mantovani teria xingado o ministro de bandido, comunista e comprado. E segundo a Polícia Federal, o homem chegou a agredir fisicamente o filho do ministro. E Alex Zanata, genro de Andréa e Roberto, teria se unido aos dois, disparando palavras de baixo calão. A defesa do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ele não seja obrigado a comparecer à CPI do MST na Câmara dos Deputados.
A defesa do general Gonçalves Dias disse que não há relação entre a convocação e fatos investigados pela comissão. O ex-ministro foi convocado pela comissão no último dia 11. A convocação, diferentemente do convite, tem presença obrigatória. A comissão prevê ouvir o general no dia 1º de agosto. O requerimento foi apresentado pelo relator do colegiado, Ricardo Salles. Salles afirma que a convocação tem como objetivo relatar ações realizadas pela Agência Brasileira de Inteligência no monitoramento de invasões de terra ocorridas no Brasil. Ao STF, a defesa de Gonçalves Dias argumentou que não há relação entre a convocação e os fatos que são investigados pela comissão. Segundo os advogados do ex-ministro, no período em que a ABIN esteve vinculada ao GSI, não foi produzido relatório sobre o que é investigado pela CPI. Conhecido como G. Dias, o general do Exército esteve à frente do GSI no início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pediu demissão após a divulgação de imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, nas quais o então ministro aparece no edifício durante invasões golpistas de 8 de janeiro. Na avaliação da defesa, apesar da condição de testemunha prevista no requerimento, o militar vai, na prática, como investigado. A Justiça arquivou a ação da deputada petista Maria do Rosário contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar a ação penal na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro era réu por insultos contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Na decisão, o juiz Francisco Antônio Alves de Oliveira verificou que, conforme a legislação penal, os crimes de calúnia e injúria imputados ao ex-presidente prescreveram. Em 9 de dezembro de 2014, ao discursar no plenário da Câmara dos Deputados, o então deputado federal Jair Bolsonaro disse que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia, referindo-se à aparência da congressista. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Posteriormente, a deputada acionou a Justiça. O ex-presidente passou a responder às acusações no Supremo Tribunal Federal. Mas o processo foi suspenso quando ele assumiu a presidência da República em 2019. Com o fim do mandato e do foro privilegiado, o Supremo determinou que o caso voltasse a tramitar na primeira instância da Justiça da capital. O Tribunal Regional Federal instaurou um processo disciplinar contra o juiz Eduardo Apio, afastado da Operação Lava Jato. Confira. A Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região instaurou um processo disciplinar contra o juiz federal Eduardo Apio, titular da 13ª Vara de Curitiba, responsável pelos processos remanescentes da Operação Lava Jato. O prazo inicial para a conclusão do processo administrativo é de 140 dias. A decisão foi tomada em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira. A aprovação da instauração do processo disciplinar foi unanimidade. E por 15 votos a 2, também ficou decidido que ele segue afastado do cargo. O juiz é suspeito de ter feito uma ligação para o advogado João Eduardo Barreto Malucelli em 13 de abril, fingindo ser outra pessoa e aparentemente tentando comprovar que falava com o filho do desembargador federal Marcelo Malucelli, então relator da Lava Jato em segunda instância. Sua defesa acredita na reversão imediata da decisão. E em instantes, o mercado financeiro reduz projeção para a inflação do Brasil neste ano. E Partido dos Trabalhadores chama Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, de lacaio e capacho do sistema financeiro. O Brasil News volta já. Continue por aqui.